Olá, prezados ouvintes e seguidores do Divulgar.net. Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 68 com o tema Sementeira e Construção. E quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Anunciação Azevedo. É com você, Anunciação. Olá, outra vez nós estamos aqui para juntos podermos discorrer sobre uma outra mensagem do Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, do livro que a gente está trabalhando ao longo dessas semanas. Hoje a gente vai discorrer sobre o capítulo 68 deste livro, que tem como título Sementeira e Construção, onde Paulo trouxe apenas uma frase e Emmanuel se apropriou dessa frase e discorreu-a para nós de uma forma bem compreensível. Mas mesmo assim, nós precisamos ainda de trazê-la para a nossa compreensão atual, para o nosso estado atual de humanidade, de humanos que estamos hoje, de pessoas. Então, essa frase que Paulo escreveu está em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, onde está escrito o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. A partir dessa frase, o que o Emmanuel traz para nós? Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos a boa nova, a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é a plantação e a edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. E então, agora, após a leitura da bela mensagem, vamos então refletir um pouco sobre a reflexão do Emmanuel a partir da frase que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. E então essa frase já dá para nós uma sinalização de que somos cooperadores de Deus. Podemos nos considerar aquelas pessoas, aqueles seres humanos que, compreendendo algo, é esperado que este algo já seja aplicado na nossa vivência, que já sejamos capazes de aplicar esse conteúdo e assim
quem está por perto de nós vê esse nosso comportamento e se interessa em fazer o mesmo caminho, como fez o Cristo, né? E tantos outros espíritos, não como Jesus, né? Aqui na Terra, mas a exemplo de outras grandes almas que estiveram entre nós e que eu costumo dizer assim, abriram, né, caminhos para que hoje a gente passe nesses caminhos de uma forma melhor, né? Como se eles alargassem esses caminhos, tirassem, fizessem, sabe, toda aquela estrada, percorrendo grandes extensões, e hoje a gente possa passar, né, por esse caminho de uma forma leve, sem arranhar, sem cair nas pedras. Então a gente precisa muito agradecer a essas grandes almas, porque eles vieram antes e nos sinalizaram, né, os seus feitos, deixaram as suas marcas na Terra para que a gente possa fazer o mesmo percurso. Então, quando o Emmanuel diz para nós, né, que se já sabemos da Boa Nova, a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. De todo o texto, né, é muito belo, mas eu vou focar neste, a princípio, para dizer de que a gente não tem lá, sabe, essa evolução toda, mas nós já sabemos, pelo menos assim, como os pilares da doutrina espírita, quando diz, né, que Deus é Pai, é o Criador de todas as criaturas da Terra, né, de tudo que tem na Terra, e nesse multi-universo é a criação dele. Então, aí não tem nenhum, nem melhor nem pior, porque todos somos filhos dele. Quando a gente sabe que somos espíritos, também é outro pilar da doutrina espírita, não tem ninguém, tem aqui na Terra, né, onde a gente está, a evolução se dá de forma individual, no sentido de que tem diferentes evoluções, mas na Terra, por ser um planeta ainda atrasado, estamos todos quase no patamar, salvo alguns que estão melhores, como eu falei ainda há pouco, estão à nossa frente, né, abrindo, né, abrindo caminhos para que possamos passar de uma forma melhor. Mas a gente também não deve esquecer que também a gente já vem por outros caminhos, e que se a gente encontra aqui na Terra que a gente pode caminhar e estar melhor, é porque também a gente já adquiriu alguma evolução que a gente é capaz de passar por esse caminho sem grandes arranhões, sem grandes cicatrizes, né? Sem muitas quedas. Mas mesmo assim, nós já podemos ser colaboradores, né, nesse grande ministério, porque já compete a nós buscar outras formas para caminhar. E assim a gente possa deixar também que outros venham após nós e sentindo esse caminho menos pedregulhoso, vamos dizer assim. Quando ele diz assim: conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo que nos aproximemos da luz cristã. E aí a gente lembra que se essa essência que a revelação nos indica, então a gente já está mais próximo da luz do que da escuridão, no sentido de esclarecimento de que somos espíritos e de que somos luzes, né? Essa essência, e essa essência deve estar a serviço de algo melhor, né? Está a serviço no sentido de clarear. Então, cabe a nós esse auxílio àqueles que estão conosco, embora a gente não deva exigir das pessoas que estão a caminho conosco sigam os mesmos pensamentos que nós, porque não é a nossa fala que vai auxiliar, né, que vai ajudá-los a crescer, mas as nossas atitudes, são os nossos exemplos que devem arrastar, não o que a gente fala, porque por falar tem muita gente falando muito bem, mas são os exemplos,
como são as nossas atitudes diárias. Mas a gente, como de semana, a gente não deixa de ver muitas pessoas reclamando, a gente não deixa de ver muitas pessoas acomodadas, mas isso não compete a nós, o julgamento, até porque não devemos, não podemos e não devemos julgar, né? Porque a gente não sabe a caminhada das pessoas e o despertar, né? Que não tem uma varinha de condão para fazer o outro despertar. Até porque se a gente for olhar bem mesmo para nós, a gente está um bocadinho atrasado, né? No sentido do comodismo, né? A gente não está no comodismo igual aquele que a gente critica, mas a gente tem um certo comodismo, né? Até do crescimento espiritual. E a gente sabe que o crescimento espiritual, ele requer de nós tomada de atitude, ele requer de nós ação. Tanto que está lá no Evangelho, que a fé sem obra não vale nada. Então, precisamos trabalhar, né? E trabalhar espiritualmente requer vontade, requer motivação, requer desafiar-se, né? No sentido de dizermos para nós mesmos que somos capazes de vencer esse homem velho que ainda somos, né? Vencer a nossa preguiça mesmo, né? Preguiça moral, e avançar. E quem sabe deixar as nossas marcas. Se a gente não conseguir deixar na família, mas podemos deixar por onde a gente passar, porque a gente não é só família. A gente ser gregário, a gente passa aí por vários exerce vários papéis. E quem sabe, né, durante essas caminhadas, no sentido desses papéis, nessas experiências, a gente consiga ser uma referência, né, na vida de alguém. E é disto mesmo que trata essa leitura a partir do texto, porque a partir do texto de Paulo, que é essa colaboração. Se já conhecemos o Evangelho, é de bom tom que apliquemos e que quem está por perto sinta, né, nossa forma de estar no mundo, e desse aprimoramento espiritual, e dessa busca por compartilhamento, e desse ser que está sempre, né, de boa vontade a servir. Então ele encerra o capítulo ainda, né, dizendo que se já concebes os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Disto que a gente já falou ainda há pouco, essa referência que já podemos ser na vida de alguém. E ele conclui dizendo que avança na tarefa que foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. É uma frase pequena, mas muito profunda, no sentido de qual tarefa, né, Emmanuel está falando para nós. É uma tarefa que a gente ainda não consegue vislumbrar, que a gente ainda está olhando mais para o mundo material, né, buscando dar coisas, oferecer coisas, quando na realidade a tarefa é outra, né, de desenvolver o Evangelho, não nas outras pessoas, mas onde quer que a gente esteja, como por exemplo na casa espírita, trabalhar-se, debruçarmos no Evangelho para que os outros possam também beber nesta mesma fonte e queiram avançar, porque o trabalhar em favor de todos é a nossa bênção. E aí a gente, espiritualmente, a gente sabe, né? Eu vejo por mim, eu ainda não tenho condições, né, espiritualmente falando, de fazer grandes coisas, mas aquilo que eu já conquistei, vale a pena eu compartilhar com o outro. Aquilo que já me é, eu não vou dizer fácil, mas aquilo que eu sei que pode colaborar com o avanço, né, do outro moralmente, então é esperado que eu, de uma forma amorosa, de uma forma humana, né, eu consiga tocar o outro, olhar no olho do outro e dizer que ele também é capaz de absorver do Evangelho e aplicar este Evangelho, porque
como disse o próprio Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, que possamos aproveitar essa nossa estada aqui na Terra, ver as sementes que já podemos fazer com que elas germinem, porque as sementes, né, estão todas aí, precisam germinar, mas para germinar precisa, né? É necessário que a gente vá lá e adube, regue e faça todo o cultivo de poda, aproveitando cada estação, respeitando o tempo de cada uma das plantas, né, dessa semente, que essa altura já é planta, para que a gente possa vê-la florir, né, respeitando todas as estações, que trazendo para nós, né, essas estações onde a gente pode um dia estar desenvolvendo uma situação, outro tempo, outra situação, e de certa forma, para nós que já conhecemos Jesus, né, conhecemos quem diz assim, já sabe, quando fala Jesus, a gente já sabe que é nosso irmão, que ele que disse que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, se ele já deixou isso para nós, já sinalizou isso para nós, esperamos que com o advento da doutrina espírita isso melhorou e muito, porque veio nos trazer Jesus com amor, esse mesmo Pai amoroso que é o nosso Pai, ama, ponto. Não tem por que questionar pecado, não, ele só ama, mas o resto é por nossa responsabilidade, afinal de contas ele nos dotou, né, dessa inteligência para que possamos aprimorarmos espiritualmente e intelectualmente também, porque os grandes feitos da Terra, né, de todas as áreas, da ciência, da tecnologia, da literatura, né, em todas as áreas do conhecimento a gente tem avançado. Então, que possamos também avançar moralmente. Obrigada pela oportunidade, que essa reflexão ela reverbere na minha mente sempre, que aí me dá mais estímulo para colaborar com Deus aqui na Terra. E aí eu, colaboradora de Deus, aí dá mais motivo, né? A gente fica mais motivada a fazer o bem. Esse é o convite. Fazer o bem requer ousadia, requer que a gente ouse, que a gente aprimore, que a gente vai, que a gente faça, sempre na ação. Então, o convite que fica é para agirmos, né, em prol de nós mesmos, e assim a gente poderá reverberar em outros irmãos nossos, onde for necessária a nossa presença. Muitíssimo grata a todos. Agradecidos estamos à Anunciação pelos esclarecimentos de hoje. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores, levando esta mensagem de esclarecimento a todos. Amanhã teremos estudando o capítulo 69, com o tema Firmeza e Consciência, a nossa companheira Cássia Mello. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Todos os nossos programas se encontram no YouTube. Que a paz do grande Mestre permaneça com todos.